Estudo Bíblico Isaías 36. Jeová desafiado pelo poder material da Assíria. Tendo sido encerradas as profecias anteriores de Isaías, adiciona-se um trecho histórico sobre o profeta e suas atividades, capítulos 36 a 39, 2 Reis 18, 13, 20, 19, 2 Crônicas 32, de 1 a 23. Antes de proceder à segunda coleção de oráculos, dirigida exclusivamente às gerações que seguiriam a deste profeta. Versos 1 a 22. Nesta atraente narrativa observa-se de um lado da arena o arrogante e cruel poder do mundo, com todas as suas vantagens materiais, e do outro lado o frágil remanescente de Judá, que não tem recurso além do próprio Deus. Temos aqui um texto histórico para demonstrar de uma vez por todas que Jeová é o único Deus verdadeiro, o soberano de toda a terra. Verso 1. Ano 14º parece referir-se ao segundo reinado de Ezequias, o período adicional de 15 anos que foram acrescentados ao rei por ocasião de sua doença mortal, registrada em Isaías 38. A doença deve ter ocorrido em 714 a.C., ou 11 anos depois da morte de Acais, o pai de Ezequias. Senaqueribe começara o seu reinado em 705 a.C. e gastou a maior parte do seu tempo desde então atacando as cidades rebeladas em diversas partes de Judá, tomando 46 cidades. 701 a.C., Ezequias desviou a invasão da cidade de Jerusalém por um tratado que custou uma grande soma em ouro, 2 Reis 18, 13 a 16. Mas os assírios depois pensaram não ser aconselhável deixar de pé aquela fortaleza poderosa que seria centro de mais rebeliões. Verso 2. Rabsaqué, título assírio, comandante e chefe do exército. 2 Reis 18, 17. Laquis. Esta cidade e fortaleza, localizada na parte ocidental da região montanhosa de Judá, protegia importante estrada que levava às terras altas ao sul de Jerusalém. Jeremias 34, 7. A conquista dessa cidade aconteceu um pouco antes de o rei enviar seus mensageiros a Jerusalém, Campo do Lavadeiro. Observe que o seu desafio foi feito exatamente no ponto em que Isaías confrontou-se com Acás 23 anos antes, numa outra crise. Isaías 7, 3. Verso 3, Eliaquim e Sebna. Ver capítulo 22, versos 15 a 25. Joá, o cronista. Ele era um importante oficial e também porta-voz oficial do rei. Verso 4, Sumo Rei. Um título oficial dos reis assírios, equivalente a imperador. Em contraste, Ezequias é mencionado sem qualquer título, versos 13 a 16. Verso 5. Em quem, pois, agora confias? O desafio de assumir a lealdade à Assíria, a outras potências políticas ou ao Senhor é a mensagem essencial de Isaías. Capítulo 12, verso 2, nota. Verso 6, Egito. Ezequias vinha dependendo do apoio egípcio. Capítulo 30, versos 2, 6, 7, 13 e capítulo 31, versos 1 e 3. Mas o conselho dado pelos assírios era muito semelhante ao que havia sido dado por Isaías, de que o Egito nunca poderia livrar a Judá, pois os egípcios também estavam sob o julgamento divino. Capítulo 19, versos 1 a 16, 20, versos 3 a 6, 30, verso 7 e 31, verso 3. Verso 7. Com muita astúcia, o assírio apelou para o partido idólatra de Judá, que se aborrecera com as reformas de Ezequias. Verso 8. Judá não possuía cavalaria, a Assíria possuía. Ele lhes lançou em rosto sua triste incapacidade em matéria de carros e cavalos.
Eles não tinham um número suficiente de homens treinados para manejarem 2.000 cavalos, mesmo se a Síria lhes dessem tantos. Verso 10. A arrogância blasfema de Senaqueribe em clamar pela autorização de Jeová contém dentro dela um desconcertante elemento de verdade, pois ela estava de acordo com a profecia de Isaías de que os assírios seriam um instrumento nas mãos de Deus para punir o seu povo. Capítulo 8, versos 7 e 8, capítulo 10, versos 5 e 6. Verso 11. Neste período precoce, o aramaico, língua síria, já estava se tornando a língua falada em todo o Oriente Próximo, em substituição ao acadiano, língua nativa de Rabsaqué, que desfrutara desse status no milênio anterior. Mas o judeu comum, destreinado para o comércio com os estrangeiros, não o conhecia. Verso 15. Confiar no Senhor. Este tema esteve no âmago da pregação de Isaías nos capítulos 7 a 35. Confiar livrará. Estas palavras testificam sobre a expressão pública de fé em Deus por parte de Ezequias. Versos 16 e 17. O oficial estava convidando o povo a fazer uma aliança com a Síria pela rendição. Rabsaqué, porém, não escondeu a bem conhecida política síria, a qual ainda era de deportar populações rebeldes, exatamente como acontecera no caso das 10 tribos, em 721 a.C. Verso 18. Não vos engane, Ezequias. Agora, os assírios estão se rebelando abertamente, declarando guerra contra o próprio Deus, sugerindo que é igual aos ídolos de pedra e de madeira que as demais nações conquistadas adoravam. Versos 19 e 20. Antes, tentaram apelar à teologia, dizendo que Deus estaria zangado com Ezequias por ter destruído os altares. Capítulo 36, verso 7. Rabsaqué não entendeu que a reforma religiosa de Ezequias era para remover o culto pagão, segundo Reis 18, versos 2 a 4 e segundo Crônicas 19. Rabsaqué estava falando para amedrontar o povo de Jerusalém em língua hebraica, a forma judaica da língua semítica que se difundia em todas as nações da Mesopotâmia e da Palestina. Podia ter falado na forma internacional, a língua aramaica siríaca, verso 11. Para intensificar o efeito ofensivo, nem concedeu a Ezequias o título de rei, verso 12. Seguiam-se lindas promessas naquele discurso, versos 16 e 17. Mas uma comparação disto com versos 19 e 20, logo mostra que Jerusalém seria tratada como as demais cidades conquistadas pelos assírios. Verso 19. As inscrições arqueológicas daquela época mostram quanta selvageria caracterizava a destruição dessas cidades poderosas, cada uma um centro de civilização e de comércio. Ramate, Arpade e Sefarvaim estavam no caminho entre a Síria e Jerusalém antes de se chegar a Damasco e a Samaria, igualmente destruídas. Verso 22. Rasgaram suas vestes. Maneira de exprimir o desespero, o luto, atitude logo assumida também pelo rei ao ouvir a notícia. Capítulo 37, verso 1.